A capacidade de coordenação do Ministério da Saúde deu início ao reerguimento do SUS em 2023, após 6 anos de desmonte promovido pelos governos anteriores. Acompanhe a análise do ex-ministro Arthur Quioro. O final do ano vai chegando e é hora também de fazer avaliações sobre o que aconteceu com o nosso país ao longo de 2023. No ano passado, aqui mesmo na TVT, o quadro era de muita esperança, com a eleição do presidente Lula, com a indicação da primeira mulher para o Ministério da Saúde, Nízia Trindade, e a possibilidade de reconstruir, o Sistema Único de Saúde, que havia sido, desde o golpe de 2016, fortemente comprometido com políticas de austeridade fiscal que levaram ao desfinanciamento completo da saúde, mas à destruição, particularmente no governo Bolsonaro, que havia sido feito numa estrutura construída desde 1953 e que nunca tinha sido submetida a um processo de desestruturação tão importante como a que foi feita ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. Todos que acompanharam o desempenho desastroso, na verdade criminoso, do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia sabem muito bem do que eu estou falando. Pois bem, na semana que vem eu quero abordar algumas questões que envolvem políticas que avançaram ao longo de 2023. Mas se elas foram possíveis, e me refiro, por exemplo, à estratégia de saúde da família, o retorno do programa Mais Médicos, do SAMU, o fortalecimento do programa Farmácia Popular, a criação de uma política nacional para atenção especializada e várias outras questões que nós comentaremos em profundidade, isso foi possível porque o Ministério da Saúde passou por um processo de reconstrução da sua capacidade de coordenação do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, do nosso SUS. É isso mesmo. Um sistema formado por 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal dependia e dependerá sempre de uma forte capacidade de coordenação do Ministério da Saúde. E isso foi muito bem feito ao longo de 2023. E, na verdade, é também aquilo que viabilizou a pactuação com estados e municípios de um conjunto de ações que permitiram retomar a força, a pujança do Sistema Único de Saúde. E um exemplo muito claro disso, é inclusive o esforço e o tempo necessário para retomar níveis de cobertura vacinal, como agora a gente começa a ter novamente. Depois de muita dificuldade para inverter a tendência de diminuição da cobertura de todas as vacinas, de bebês a idosos, passando por todas aquelas que estão no Programa Nacional de Imunização e que haviam sido fortemente deterioradas, as coberturas ao longo dos últimos anos. Então é isso. A reativação da capacidade de formulação do Ministério da Saúde, o diálogo permanente com o Conselho Nacional de Saúde, a reativação da Comissão Intergestores Tripartite, com participação dos municípios, estados e do Ministério da Saúde, de uma maneira permanente, dialogada, respeitosa e responsável. E, é claro, a recomposição do orçamento do Ministério da Saúde, que junto com o da Educação ficou fora dos cortes que vinham sendo produzidos desde a Emenda Constitucional 19, ou seja, todas aquelas benefícios advindos do orçamento que foi feito para recompor a base do orçamento da saúde e da educação, proporcionaram ao SUS um ano muito diferente. E os resultados estão aí. Na semana que vem nós vamos ter a oportunidade de analisar em profundidade algumas dessas medidas, dessas políticas que foram extremamente beneficiadas e que lá na ponta, aonde o SUS de fato é oferecido para a população, fizeram a diferença, inclusive para poder recuperar o tempo perdido, e atender milhões e milhões de brasileiros que ficaram nas filas desde a pandemia, jogados literalmente em segundo plano, desrespeitados no seu direito de cidadania.